Fala galera, eu sou o professor Parreira e o assunto de hoje é exceções à regra do octeto. Cara, a regra do octeto ajuda muito a gente a compreender alguns fenômenos da química, mas diversos compostos químicos não se encaixam a essa regra. Tem gente até que diz que nem deveria se chamar regra do octeto, porque tem muita exceção. Mas aqui no ensino médio, aqui no vestibular, a gente usa muito esse termo, então vamos para as exceções, casos especiais. São três. O primeiro são os octetos incompletos. Como o nome está dizendo, incompleto tem menos de 8 elétrons na camada. A gente não chega ao octeto. No item B, a gente tem aqui os octetos expandidos, ou seja, a gente vai ter mais de 8 elétrons na última camada. Nossa, que estranho, como assim? Em algumas espécies, a gente vai ter mais de 8 elétrons. E a gente vai ter os radicais livres, que são os caras com elétrons desemparelhados. Então vamos ter uma atençãozinha para cada item. Vê só, octetos incompletos. Quando que a gente não chega ao octeto? Em geral, quando nós somos da família 2A e da família 3A. Então, geralmente, vou botar aqui, ó. Família 2A e 3A. Gente, só lembrando que aqui a gente está falando de ligações covalentes, tá bom? A gente não está pensando em composto iônico, está pensando em formar moléculas. Moléculas onde a gente não conseguiu chegar a 8. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Um exemplo muito comum que aparece em muita prova é esse cara aqui, ó. É o BF3. Vê só, boro, que está aqui, é da família 3A. Logo, quantos elétrons ele tem na última camada? 3. Então eu posso pensar que o BF3, ele é assim. Boro, 1 elétron, 2, 3. Tudo bem? E o flúor? O flúor que está aqui é da família 7A. Se ele é da 7A, ele tem 7 elétrons na última camada. Então eu posso pensar que o F, ele vai ser assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tudo bem? Vou fazer o outro do lado de cá. F. Então a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Show! Lança outro aqui, ó. F. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí? O flúor, para chegar a 8 elétrons, tem que fazer uma ligação. Então a gente vai chegar aqui e fazer uma ligação, fazer uma ligação, fazer uma ligação. Vou apagar aqui. Pronto, fizemos uma ligação. Se você olhar, o F tem 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. E o boro? O boro que tinha 3 elétrons, emparelhou seus 3 elétrons. E ficou com quantos? Com 6. Ou seja, esse cara daqui, ó, ele não conseguiu chegar até os 8. Então, nesse caso, o boro é um octeto incompleto, não foi atingido. Lá na frente, quando a gente tiver no nosso estudo de química bem avançado, a gente vai ver que esse boro vai dar um jeito de tentar arrumar elétrons de alguém. Mas esse composto BF3 existe e o boro não consegue chegar ao octeto. É um octeto incompleto. Show de bola? Vamos embora, vamos para outro. Os octetos expandidos. A gente pode ter mais de 8 elétrons. Parreira, como que isso é possível? Vamos lembrar? Quando você começou a estudar estrutura atômica, você aprendeu a fazer distribuição. 1s2, 2s2, 2p6, tudo bem? Você tinha 8 elétrons quando o subnível S estava completo com 2 e o P estava completo com 6. 2 com 6 deu 8. Show! Mas e se eu tivesse o subnível D disponível? O subnível D está disponível e pode comportar até 10 elétrons. Então, se eu tiver o subnível S, o P e o D completo, a gente vai a 18 elétrons. Então, preste atenção. Para que eu possa expandir o meu octeto, passar de 8 elétrons, é fundamental que eu tenha o subnível D disponível. E quando que isso acontece? Quando eu tenho 3 ou mais camadas eletrônicas. E quando isso acontece? Quando nós estamos na terceira linha da tabela periódica ou mais. Então, vou botar aqui, ó. Para terceiro período ou
mais. Tá bom? Quer dizer que só servem os elementos do terceiro período, da terceira linha da tabela ou mais. Então, vê um exemplo muito, mas muito comum de aparecer em prova, que é o PCl5. Vamos lá. Fósforo, tá aqui, ó, fósforo, da família 5A. Logo, ele tem quantos elétrons na última camada? 5. E esse cara aqui é o cloro. Ele é da 7A e tem 7 elétrons na última camada. Logo, deixa eu pensar aqui, ó. Mandei o P, vou lançar um cloro, vou lançar outro cloro, outro cloro, outro cloro, outro cloro. Tudo bem? O que vai acontecer? Fósforo tem 1, 2, 3, 4, 5 elétrons. Tudo bem? E o cloro? Vou fazer um só para você visualizar, a gente repete tudo para os outros. Cloro tem 7 elétrons. Logo, o que eu estou esperando? Que o cloro faça uma ligação com o fósforo e consiga chegar a 8. O cloro tem um octeto. Mas eu tenho outros cloros, então eu vou fazer outra ligação, outra ligação, outra ligação, outra ligação. O fósforo, então, fez o quê? 5 ligações covalentes. Ele tem ao seu redor 5 pares de elétrons. 2, 2, 2, 2, 2, totalizou 10. Quer dizer que o fósforo, nesse caso, passou dos seus 8 elétrons. Ele é um octeto expandido. Só lembrando, o fósforo está na terceira linha da tabela. O fósforo está no terceiro período. Isso só acontece para as espécies que estão no terceiro período ou mais. Show de bola? Beleza? Vamos para o último caso. O último caso são os radicais livres, tá? Que são os elétrons desemparelhados. Parreira, mas você falou para mim, lá no início do estudo de ligações, que elétron adora viver aos pares. Como é que o elétron vai estar agora desemparelhado? Pois é, cara, isso é um problema sério. Porque os compostos chamados radicais livres são extremamente reativos. Eles tentam de qualquer jeito não ficar com elétrons emparelhados. Porém, existem compostos químicos que têm elétrons emparelhados. Mas como que isso vai acontecer? Só se o número de elétrons for ímpar. Um cara, por exemplo, com 11 elétrons não tem como formar par para tudo. Então aqui, ó, vamos botar assim, número ímpar de elétrons. Exemplo para você. Exemplo vai ser a molécula de NO. E aí quando você olha para NO, você já pensa assim, pô, vai dar ruim, porque eu tô ligado que esse cara aqui, ó, ele é da 6A, logo ele tem 6 elétrons na camada de valência, e esse cara é da família 5A, ele tem 5 elétrons na camada de valência. Ou seja, para essa molécula, a gente está com 11 elétrons. Na camada de valência desses dois caras tem 11 elétrons, não tem como formar par. Então a gente vai ter ali um caso de elétrons desemparelhados. Vamos ver? O N e o O. O N é da 5A, vai ter 5 elétrons ao seu redor. Pronto. Coloquei 5 elétrons. O oxigênio tem 6. 2, 4, 6. O oxigênio tem que fazer quantas ligações? 2. Então ele vai fazer 2 ligações. Então aqui, ó. O oxigênio chegou ao octeto? Chegou. E o nitrogênio? Não. Parreira, mas esse elétron desemparelhado, ele não podia ligar em alguém? Até podia, mas essa molécula existe. NO é uma molécula que existe. Logo, a gente tem que tentar explicar. E ao explicar, fica um elétron desemparelhado, mostrando que esse cara é um radical livre, uma espécie altamente reativa e que não atingiu o seu número de 8 elétrons, não atingiu o octeto, tem menos de 8, mas é um caso muito especial. Aqui não tem elétron desemparelhado e a gente não chegou a 8. Aqui a gente não chegou a 8, mas tem elétron desemparelhado. Chamamos isso de radical livre. Gente, exceções são casos que vêm aparecendo cada vez mais. Cada vez mais. As provas por aí vêm cobrando isso, principalmente a prova do Enem. Para quem é do Rio, o UERJ também já cobrou essa parte aqui de radical livre. Então, isso são assuntos muito importantes. Não é aquela exceção que não cai em lugar nenhum. Vale a pena
dá uma moral para esse quadro daqui. Então, ó, vou me despedir, a gente se encontra no próximo vídeo, dá aquele print, manda aquele caderno boladão, lindo, que a gente se encontra mais pra frente. Valeu!